Hoje vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28. A gente vai começar hoje. Esse primeiro versículo, ele é um fechamento de um ciclo sobre a vida de Samuel. Porque somente nesse primeiro versículo vai nos ser apresentado então a morte de Samuel. Vai dizer que os filhos de Israel eles vão se juntar e vão chorar bastante. Ele foi então sepultado em Ramá e Davi foi para o deserto de Parã. Então aqui encerra a vida de Samuel, o que dá o título a esse livro. Ele é considerado o último juiz, né? Porque logo em seguida viria o período monárquico, que inicia com Saul. E a partir do versículo 2 até o versículo 17, nos é apresentado então uma história sobre Davi e Nabal. Diz então que Nabal ele era um homem rico e de uma posição influente. Davi ele vai pedir provisão para Nabal e para os seus homens se alimentarem. Nabal se recusa a ajudar e insulta Davi. Davi então ele fica irado, né? E ele se prepara para atacar Nabal juntamente com seus homens. Só que nos é apresentado também uma mulher chamada Abigail. E o texto faz um contraponto, dizendo que Nabal ele era um homem rude e perverso, mas Abigail era uma moça bonita e inteligente. Então, ela vai ficar sabendo sobre esse embate que iria acontecer entre Davi e Nabal, e ela vai tentar apaziguar Davi. Eu vou falar sobre essa característica dela no final. Só vamos terminar a nossa narrativa aqui. Abigail, ela vai se encontrar com Davi e vai oferecer alguns presentes, né? alguns alimentos, algumas coisas para Davi e para os seus homens. Como uma forma de tentar pedir desculpa em relação à atitude rude que seu marido Nabal ele havia mandado mensagem para Davi, né, de uma forma muito rude, porque essa era uma característica de Nabal. Nabal era por um lado, um homem rude e perverso, por outro, a sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. A gente vê dois pontos extremos, né? Um muito ruim e a esposa muito tranquila, muito boazinha e muito esperta. E por isso que ela vai armar esse plano para tentar apaziguar Davi. E com uma atitude de servidão, porque a gente vai ver ao longo desse texto, ela tentando apaziguar a situação. Ela se apresenta como serva por muitas vezes. Né? Ela entende que Davi é o Senhor. Né? Entenda que não é Senhor de Deus, aqui está falando Senhor nessa relação de humildade. Né? Entender que ele é alguém que ela precisa se submeter. E essa atitude de humildade dela vai fazer com que o coração de Davi ele fique mais tranquilo. Então, a partir do versículo 36 até o 38, nos é apresentado então a morte de Nabal, e ele não morre porque Davi atacou, mas diz que seu coração, alguns comentaristas entendem que ele teve algum problema no seu coração, de repente infartou ou algo parecido, mas diz o texto que ele morre de forma natural, não foi alguém que o matou. E após essa morte, Davi manda chamar Abigail e ele se casa com ela. E antes da gente ir para o capítulo 26, após a gente narrar essa história, eu preciso que a gente perceba a grande diferença entre o comportamento de Nabal e o comportamento de Abigail. Porque Nabal, Abigail e Davi estavam num contexto de uma possibilidade de um conflito, um problema. Na verdade, Davi ele só solicitou uma ajuda. E Nabal, por ser um homem muito grosseiro, a atitude dele foi inicialmente de ser rude, de desdenhar, de falar alguma gracinha. Isso causou a ira de Davi.
né? Davi não era um homem tão mansinho assim, homem de guerra, homem acostumado a resolver as coisas na espada. Só que se ele faz isso, lembra que a gente viu no capítulo anterior, Davi não matou Saul simplesmente porque a sua misericórdia falou um pouco mais alto e ele entendeu que ele não poderia matar o ungido do Senhor, ele não queria ter esse sangue nas suas mãos. E Nabal também não teria necessidade, né? Não que morte tenha necessidade, mas é que não era um embate, não era uma guerra, não era uma questão de vida ou morte, era só uma questão de vingança, de raiva, de ira. E ele fica com essa raiva nesse momento, né? Ou seja, dois homens irados de um lado e o outro homem irado do outro, e Abigail ela vai trazer essa paz. Isso eu acho interessante. A Bíblia diz que no Sermão do Monte diz que nós devemos ser bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador é aquele que transforma esse contexto de guerra em um contexto de paz. A pergunta que eu quero deixar, já nesse primeiro capítulo aqui. Nós temos sido pessoas que trazemos paz ou somos pessoas que trazemos mais conflito? Nós apaziguamos as situações ou nós potencializamos as guerras, os conflitos? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que realmente, quando o conflito ele acontece, e de fato, a vida humana, a vida adulta principalmente, ela é cheia dos seus conflitos. No trânsito, o conflito, ele é claro, alguém fechou, alguém fez alguma coisa errada. Qual é a nossa situação diante disso? Teve um acidente, o carro bateu no outro. Qual é a sua situação? Vocês estão no certo ou estão no errado? Você vai xingar, você vai fazer o quê? Com Abigail, nós aprendemos que nós precisamos, em meio a situações de conflito, aprendermos a ser mais pacificadores e não aqueles que trazem mais guerra, como tanto Davi como Nabal estavam querendo fazer, mas ela conseguiu resolver esse conflito de uma forma bem simples, levando lanche e conversando com Davi. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria para, diante das situações, a gente tomar decisões que, com sabedoria, vamos sanar conflitos, vamos resolver os conflitos. Não necessariamente resolver os problemas, mas resolver os conflitos. É bem diferente resolver problemas de resolver conflitos, porque às vezes o problema não vai ser resolvido ali, mas o conflito, que vai atrapalhar até mesmo a solução do problema, a gente consegue sim apaziguar, a gente consegue trazer paz para onde a gente está. Amém? 1 Samuel, capítulo 26. A gente viu no capítulo 24, que Davi, ele poupou a vida de Saul. Aqui no capítulo 25, a gente sai um pouquinho desse contexto, né, de Davi e Saul, mas fomos para o conflito, o quase conflito de Davi com Nabal. Mas aqui a gente vai retornar, então, para esse contexto Davi e Saul. Diz então, a partir do versículo 1 até o versículo 16, que os ifeus, eles informaram para Saul a localização de Davi. Já viu que esse povo, eles caguetavam tudo. Diz então que Davi ele vai se infiltrar no acampamento de Saul à noite. Davi então vai encontrar uma nova oportunidade de matar Saul, mas, por causa do seu temor ao Senhor, não fez. Saul estava deitado. Ele poderia ter matado, ele estava dormindo. Novamente estava numa situação vulnerável. Mas mesmo assim, mais uma vez, Davi não quis ser justo, né, tentar resolver seu problema, mas ele foi pelo caminho do temor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seguir a lei de Deus, seguir os princípios do Senhor, são princípios que nos tornam sábios em nossas atitudes. E de fato, essa foi uma atitude muito sábia que Davi teve. Interessante, antes de eu continuar a história. 25, ele estava virado, querendo destruir Nabal. 26, ele era sábio. Pode parecer estranho, mas nós somos assim. Quantas situações a gente está num momento muito bom, a gente está vivendo ali o melhor de Deus, a gente está fazendo tudo o que é certo, mas daqui a pouco a gente dá uma derrapada e comete algum erro. E pensa errado, tenta fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor. A gente é humano, isso acontece. Mas a gente precisa ser sempre vigilante e atento para que a gente não cometa vacilos, não cometa erros quando a gente estiver mal, quando a gente estiver, né, pensativo na vida. Mas que a gente se mantenha sempre firmes e temendo ao Senhor em todas as coisas. Seguindo o texto. Depois que
Davi, né, e os seus homens, o seu homem estavam no acampamento, eles saíram, e ele vai falar com Abner, vai acusar Abner. Abner, olha só, vocês não estão cuidando bem do rei de vocês, porque eu tive uma situação que eu poderia matar facilmente Saul. Estive cara a cara com ele. Poderia cravar uma espada no seu peito enquanto ele estava dormindo, não tinha nenhum soldado, não tinha ninguém em volta. A gente precisa entender que o contexto histórico que esses homens estão inseridos é um contexto de guerra, é um contexto de conquista. Né? Eram povos conquistando outros. Então a guerra era algo comum. Então, obviamente, um rei precisava ser protegido, porque era muito, muito comum, muito fácil, se alguém está desprotegido, ser morto por outro, porque era o tempo desse. Tá mais um rei que tinha inimigos. Davi era um potencial inimigo dele. Poderia ter feito, mas por temor ao seu ele não fez. Então por isso que ele vai falar com Abner. Fala, Abner, por que você não protege bem o seu rei? Então Saul ele vai reconhecer a voz de Davi. E mais uma vez, o texto vai dizer que Saul ele vai se arrepender da perseguição contra Davi. E novamente, cada um vai para o seu lado. 1 Samuel capítulo 27. Davi novamente aqui, ele vai com o rei Aquis, aquele que a gente falou lá na aula de ontem. Então Davi ele vai perceber que era melhor fugir para a terra dos filisteus para Saul não ir atrás dele, né? Porque o inimigo mortal de Saul, de forma até maior do que Davi, é os próprios filisteus. A gente percebe que Saul estava perseguindo Davi, né? Os ifeus anteriormente eles dizem onde Davi estava, e ao chegar lá, o que fez Saul retroceder foi saber que os filisteus estavam atacando determinado local. Então, entre perseguir Davi e os filisteus, Saul tinha um pouco mais de zelo em perseguição os próprios filisteus. Só que, lembra que esse é o mesmo Davi que matou o filisteu. E ele é um povo que é contra o povo de Israel, né? Em tese, é contra os filisteus. São povos inimigos. Então é um plano bem ousado de Davi habitar juntamente com os filisteus. Mas a gente vê que Davi era bem astuto nas coisas que ele fazia, e ele vai fazer esse plano. Então diz que Davi ele se refugia em Gate, juntamente com os seus homens e a sua família. Eu disse, né? Davi está sempre de um lugar para o outro, sempre mudando de lugar. E agora ele vai ficar junto com os filisteus em Gate. Davi pede permissão ao rei Aquis dar uma terra para ele e recebe Ziclag. Essa é a cidade, essa terra que ele vai receber. Davi começa a atacar alguns povos vizinhos, mas fala para o rei que está atacando tribos israelitas. E para que ele não fosse descoberto, matava todos. Ou seja, ele atacava povos vizinhos, dizia que na verdade estava atacando povos israelitas. Lembrando que filisteu e israelita, eles não têm comunhão. Então, dessa forma, Davi estava mandando uma mensagem direta para o rei que ele estava ao lado dos filisteus, não mais ao lado dos israelitas. Só que para que as pessoas não soubessem, ele matava todos, né, não deixava sobrar ninguém. Então, a gente vai ver que Davi e os seus homens eles vão morar por 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. E finalmente a gente chega no capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28. Aqui é um texto bastante polêmico, tá? Esse aqui é um texto bastante polêmico. Eu não pretendo explorar a polêmica do texto, apesar de eu não ter problema sobre isso. Mas aqui o nosso foco não é desmistificar os textos bíblicos, né? Trazer curiosidades, né? Muito embora eu traga algumas informações. Só que aqui o nosso intuito é ser um guia para o leitor bíblico, né? Eu tento trazer as narrativas e dentro, obviamente, algumas reflexões a gente vai fazendo para ajudar e para aumentar o conhecimento e edificar a vida de cada um de nós que estamos ouvindo, né? Eu também sou um ouvinte.
Então, no capítulo 28, a gente vai ver Saul, ele consultando uma médium de Endor. Vamos lá, vamos apresentar essa narrativa aqui primeiro. Os filisteus, eles se preparam para a guerra contra Israel. Saul, ele tenta consultar Deus de várias formas, mas ele não tem êxito quanto a isso. Ele decide então buscar uma médium. E indicaram para ele que em Endor existia uma pessoa lá, uma médium, né, que trabalhava com essa parte de necromancia, vamos dizer assim, né? Consulta aos mortos. E ele queria consultar Samuel, porque Samuel, ele era um conselheiro do rei, né, de alguma forma. Ele era um homem de Deus, Deus falava com ele. E Saul queria novamente uma consulta, né? Ele queria ouvir um conselho dele nesse momento. Porque quando eles entravam em uma guerra, a gente viu o próprio Davi fazer isso diversas vezes, eles consultavam a Deus para ver se essa guerra teria êxito ou não. Ele queria então esse resultado, só que a gente já viu que o Espírito Santo saiu dele. Ele estava em total desaprovação em relação a Deus. Deus não aprovava mais o seu reino. Apesar dele nascer o rei, Deus não era favorável a ele mais, pelo que ele havia feito. E a falta de arrependimento também dele, né? Então aqui nessa ocasião ele vai consultar uma médium, como a gente já falou. E, essa é a parte mais polêmica, o texto nos mostra que uma figura aparece a eles e Saul entende que essa figura é Samuel. E esse Samuel, ele fala de como seria a morte de Saul, o que deixa Saul desesperado e ele desmaia. Diz então que essa médium vai alimentar Saul e vai reanimá-lo. Qual é a polêmica do texto? Nos parece, ao ler esse texto aqui, que de fato quem havia aparecido é o próprio Saul. E fica difícil, fica ambíguo o texto, da gente entender se foi ou não Saul que havia sido consultado. Fato que essa morte que esse Samuel havia anunciado, ela realmente vai acontecer. Porque no nosso próximo encontro, a gente vai ver esse fim, essa morte de Saul. Saul a partir daqui para frente. É o ponto final, né? Vamos começar a encerrar a história dele. E ela é polêmica por conta disso, né? Fica um pouco em aberto se de fato havia quem aparecia Samuel ou não. Como eu disse, eu não quero entrar nesses méritos, se era ou não. Eu tenho a minha visão particular, mas eu não quero aqui trazer a minha visão particular. Quero que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês. Mas nos parece que pode ser, pode não ser. Mas tudo nos indica, eu falei que eu não ia dar o meu ponto de vista, mas eu acho que é importante, que aparentemente esse aqui que esse aqui não é Samuel. Mas independente disso, independente se era ou não ele, eu acho que o que fica claro aqui pra gente, eu sei que hoje esses são assuntos meio soltos, né? Mas o que eu quero falar sobre essa questão aqui de Saul, né? Acho que todos esses capítulos de hoje a gente poderia ter uma conversa específica. Mas eu vou me ater só a falar desse último aqui. Porque no capítulo 26, no capítulo 26, 25 a gente já falou bastante, né? Sobre Nabal e Abigail. No 26 a gente poderia falar novamente sobre a misericórdia, né? Mas a gente já falou isso na aula anterior, acho que eu não preciso mais repetir esse assunto. No 27 a gente vê esse plano ousado aqui de Davi, mas aqui no 28, é o que eu quero realmente trazer uma reflexão um pouco maior, é porque tem situações que a gente
se vê, parece que sozinho. Parece que às vezes Deus não está respondendo. A gente fica tão cego em resolver algumas questões e que a gente às vezes não se pergunta: por que Deus não está respondendo? Será que eu estou fora do propósito dele? Entendam, tá? Deus não responder, não estou dizendo que Deus precisa levantar um profeta e apontar um dedo para você e te dizer alguma coisa. Isso não é necessariamente uma forma que Deus fala. Até porque foi justamente isso aqui que Saul estava procurando. Ele não queria necessariamente que Deus respondesse. Ele queria ter uma resposta. Ele só queria ter uma resposta. Você entendeu por que Deus não havia respondido ele. Às vezes a gente quer ter alguém para dizer o que a gente tem que fazer. Mas às vezes o caminho é até mais fácil. Porque nós temos as escrituras. Nós podemos consultar. Tem coisas que eu não preciso perguntar para Deus se eu devo ou não fazer. Porque se a palavra dele me diz que não é para eu fazer determinadas coisas, ainda que um profeta, entre aspas, me diga para eu fazer, isso continua sendo errado. Porque Deus não vai se contradizer. Então, assim, o que eu aprendo com essa atitude de Saul é que no auge do seu desespero, ele procurou caminhos errados para buscar uma resposta de Deus. A gente precisa entender que só se busca a Deus de uma forma, indo até Ele. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Nós temos um Deus que alguns falam, né? É um Deus pessoal. É um Deus que, apesar do seu tamanho, da sua grandeza, apesar de ser infinito e majestoso, Ele é um Deus que fala com cada um de nós. Cada um de nós. Então, a gente precisa ter isso em mente e buscar o nosso Senhor de forma pessoal. Se alguma questão é forte demais, se alguma questão aflige a minha alma, que eu busque ao Senhor e encontre nele a resposta que a minha alma precisa e não a resposta que a minha alma quer. Porque se Deus respondesse a Saul, provavelmente a resposta não seria essa. Como ele iria ser derrotado. Mas diria: Saul, você está errado, Saul. Você precisa voltar para os meus caminhos. Lembra que eu falei sobre a misericórdia e a justiça? Então, o fato de Deus ser justo não tira o fato de ele ser misericordioso. E o fato de ele ser misericordioso não tira o fato de que ele é justo. Então, o que é certo para Deus, mesmo ele sendo misericordioso, continua sendo certo. E, da mesma forma, o que é errado continua sendo errado. Então, Saul estava no caminho do erro em relação a Deus. E precisava seguir o caminho correto. Ele precisava entender que ele tinha que voltar para os caminhos do Senhor. Ele precisava voltar realmente a vivenciar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a lição que eu quero deixar para a gente hoje, entre algumas que eu já falei, é essa. Busca Deus nas tuas questões. Vai até o Senhor. Ora a Deus. Não busque médiums. E entenda médiums aqui, o contexto aqui é de necromancia realmente. Né? Invocação de mortos. Isso aqui é o tipo de coisa que ele estava procurando. Para a gente ver o quanto, e eu falei isso bastante em Juízes, o quanto quando a gente se afasta de Deus, a nossa tendência é buscar tudo que é errado. E Deus fala que não é para consultar morto. Isso aí é lei. Deus. Não devemos consultar os mortos. Então isso aqui já está errado, já por natureza. Só que a gente às vezes quer tanto aquela resposta que a gente faz de tudo, até o que é errado, para conseguir. Que a gente aprenda a consultar o Senhor e somente ao Senhor, e da forma que o Senhor nos dá, para que nós venhamos a consultá-lo. Ah, mas eu posso então encontrar com um profeta ou uma profeta que venha me falar algo da parte de Deus? Sim, isso pode acontecer. Mas busque a Deus. Não espere pessoas para te falar alguma coisa. Busque o próprio Senhor. Se Deus quiser levantar alguém, se Deus quiser levantar alguma situação para que você aprenda ou que você entenda alguma coisa, Deus fará. Mas busque o Senhor. Você vê que ele não esperou no Senhor, né? Ele, pelo contrário, Deus não respondeu e deu o jeitinho dele. Isso é uma característica de Saul. Ele nunca esperava Deus. Ele sempre queria resolver da forma dele. Que a gente não vá por esse caminho aqui. A gente vai pelo caminho daquele que realmente busca o Senhor e espera nele as nossas respostas. E confia nele as nossas necessidades.
Que Deus abençoe, em nome de Jesus.